E aí, moçada, mais uma vez aqui no nosso canal Química com Soró. Que prazer enorme estar aqui para mais uma aula, né, de propriedades coligativas, né? Vamos falar de crioscopia ou criometria, tá? Criometria, tá? Do grego, quer dizer medida de congelamento, né? Tá? Medida de congelamento, certo? Propriedades coligativas. Então vamos lá para mais uma aula. Para você, meu aluno diferenciado, né? Aluno Prime, você é meu aluno Plus. Né? Então vejam, propriedades coligativas, lembrando, né? São propriedades que dependem exclusivamente do número de partículas do que? Dispersas, não é? Não interessa a natureza da partícula. Tá? Lógico, claro, você é meu aluno, você já teve essa aula aqui no meu canal. Tá? Você saber a diferença entre um soluto molecular e um soluto iônico, tá? Vai te ajudar a apenas o quê? A dissolver a partícula, né? Ou dissociá-la, não é isso? Então isso é importante, mas no final o que interessa é o número de partículas o quê? Dispersas, legal? Então vamos lá, ó. Vamos ver então como é que vai funcionar a crioscopia. Então vejam, ó, o que é a crioscopia? A crioscopia é a diminuição, olha que legal, é a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Então vejam, em outras palavras, olha que lindo, ó, olha só que legal. Na pressão de 1 atm, né, na pressão do nível do mar, na pressão de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, a água pura congela a 0 graus Celsius, né? Congela a 0 graus Celsius, tá? Muito bem. A adição de um soluto não volátil, por exemplo, a adição de 1 mol de quem? De glicose em 1000 gramas de água, lembrando que a gente estuda na concentração em mol por quilo, tá? A concentração em mol por quilo. A adição de 1 mol de quem? A adição de 1 mol de glicose em 1 quilo de água, tá? Vai fazer com que a temperatura de congelamento da solução vá para menos 1,86 graus Celsius. Olha que lindo, né? Lembrando que a glicose é um soluto que? Molecular. Portanto, o número de partículas o quê? O número de partículas dispersas, né? O número de partículas dispersas no final, o número de partículas dispersas no final é igual ao número de quem? De partículas inicialmente dissolvidas, tá? Então, a glicose é um soluto molecular. Isso, a adição de 1 mol desse soluto molecular faz com que a temperatura de quem? De congelamento da solução vá para menos 1,86 graus Celsius. Então aqui nós temos uma diminuição, né, de 1,86 no ponto de quem? De congelamento da água pura. Olha que lindo. Eu vou adicionar etanol, 1 mol de etanol, tá? 1 mol de etanol. Vou adicionar 1 mol de ureia. Essa adição, né, de 1 mol de quem? De etanol, tá? 1 mol de etanol. E essa adição de 1 mol de quem? De ureia. Olha que lindo, moçada. Olha que lindo. A adição de 1 mol de ureia, tá? Vai fazer com que esta variação, né, seja a mesma, tanto na solução de etanol como na solução aquosa de quem? De ureia. Vejam que a temperatura de congelamento é a mesma nas três. Por quê? Porque tanto na glicose, quanto aonde? Quanto no etanol, quanto aonde? Na ureia, o número de partículas o quê? Dispersas no final é igual ao número de quem? De partículas inicialmente o quê? Dissolvidas. Então, para soluções moleculares, para soluções aí moleculares, tá? A variação, né? A temperatura de congelamento do solvente, né? Certo? A temperatura de congelamento aqui, ó, da solução é a mesma, né? E aí a gente cria, então, uma constante, né? Uma constante chamada constante crioscópica de 1,86 graus Celsius, né? 1,86 graus Celsius, quilo mol a menos 1, que é a unidade. Então, a gente cria aí uma constante, né? A gente tem uma constante para soluções o quê? Moleculares, né? Para soluções moleculares. Legal? Tá? Essa é a ideia, então, a constante de quem? A constante crioscópica da água, né? A constante crioscópica da água vai valer 1,86 graus Celsius, quilo mol a menos 1. Tá? Agora, olha que legal, ó. Olha que lindo. Não vou nem mostrar aqui, ó. Vou tampar e você vai me dizer qual é a temperatura de congelamento de quem? Dessa solução de 1 mol de
dessa solução aquosa de 1 mol por quilo de NaCl. NaCl é um soluto iônico, portanto ele vai o quê? Dissociar em água. Aqui, certo? E a adição de quem? De 1 mol de NaCl em água, do cloreto de sódio, tá? Vai formar aqui, ó, 1 mol de Na+, 1 mol de Cl-. Portanto, eu vou ter 2 mols de partículas dispersas, né? O dobro do número de partículas inicialmente dissolvidas. Agora eu te pergunto, qual é a temperatura de congelamento dessa solução? Tchan, 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 tchan. Você vai me responder quanto? Claro, você é meu aluno diferenciado, menos 3,72 graus Celsius. Por quê? Porque se eu tenho o dobro de partículas dispersas em relação à molecular, então eu tenho o dobro da variação. Olha lá, é proporcional, né? É proporcional, certo? Então, se aqui eu tenho o dobro de partículas dispersas, 2 mols, eu vou ter o quê? 2 vezes a variação, né? Olha que legal, né? Demais, né? Então, a crioscopia é o abaixamento do quê? Da temperatura de congelamento do solvente pela adição de um soluto não volátil. Em países onde o inverno é rigoroso, tá? É comum eles adicionarem cloreto de cálcio e cloreto de sódio, por exemplo, nas rodovias, para baixar o ponto de congelamento da água, dificultando a formação de gelo, né? Formação aí de gelo, tá? Na formação, por exemplo, dos icebergs, a partir da água do mar, ocorre o congelamento somente da água, tá? Porque os icebergs são formados por quem? Por água pura, tá certo? Tá? Então o que acontece? A água do mar fica mais o quê? Está mais concentrada, certo? Ao redor do iceberg. Portanto, ela permanece líquida, mesmo a 0 graus Celsius. Né? Existem tipos de rãs, por exemplo, tá? Existem tipos de rã que ela não congela no inverno. Por quê? Porque ela consegue, né? Ela consegue jogar o quê? Solutos nos seus fluidos, o quê? Extracelulares, não é? E aí, evitando o quê? Evitando que o sangue, o quê? O sangue congele. Tá? Certo? Então, esse tipo de rã consegue fazer o quê? Essa adição de de solutos não voláteis, aonde? Nesses fluidos, fazendo com que o sangue o quê? Não congele. Tá? Então, aí, por exemplo, um desses solutos é a glicose, e ela funciona como um anticongelante. Tá? Um anticongelante. Então, a ideia também do quê? De vocês utilizarem, por exemplo, aditivo na água dos radiadores, né? Tá? Em países que a temperatura, o inverno é rigoroso, para evitar o quê? O congelamento da água do radiador do carro, né? Legal, né? Demais. Então, olha só, olha lá, vou te fazer uma pergunta. 1.000 gramas de água, 1 quilo de água, eu vou adicionar 1 quilo de água, eu vou adicionar 1 mol de sulfato de alumínio. Você pode me dizer qual é a temperatura de congelamento dessa solução? Claro, você é meu aluno Prime, né? Você é diferenciado. Primeiro é um sal. Se é um sal, é um soluto iônico, lembra? ABS, ácido, base e sais, são compostos do quê? São solutos iônicos. Então aqui vai ter o quê? Vai dissociar em 2 mols de alumínio 3+, e mais 3 mols de quem? De sulfato 2-. Portanto, o número de partículas dispersas no final, 5 mols de partículas dispersas, certo? Como a constante, olha que legal, como a constante de quanto? 1,86, né? Graus Celsius por quilo por mol, né? De constante. Então nós temos aqui 5 vezes quanto? 1,86, né? 1,86. E aí então vai ter uma variação de quanto? De 9,3, certo? Então 5 vezes, né? 5 vezes, né? Esse 1,86 da constante, você vai ter uma variação de 9,3. Portanto, a temperatura de congelamento dessa solução é de menos quanto? 9,3 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura de congelamento dessa solução. Tá? Então percebam que o número de partículas dispersas em relação à constante vai te dar o quê? A temperatura de congelamento. Legal, né? Muito legal isso aí. Tá? Então vejam. No nosso diagrama de fases da água, vocês percebem então nitidamente o quê? Que a temperatura de congelamento da água no nível do mar, de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, 0 graus Celsius. A adição de um soluto, né, molecular, vai baixar para menos 1,86. Então aqui eu vou ter uma variação do quê? Da temperatura de congelamento. Tá? Aqui está o efeito crioscópico. Em compensação, vai ferver a 100, né, no nível do mar,
E a adição de um soluto não volátil, por exemplo, molecular, vai para 100,52 graus Celsius. Tá? Aqui eu tenho o efeito crioscópico, a variação da temperatura de ebulição. Então veja que o diagrama de fase da água, ele vai abrindo. Por quê? Porque você vai tendo uma variação do quê? Tanto da temperatura de congelamento, como da temperatura de quem? De ebulição. Legal? Tá? Depois você dá uma olhada no também outro efeito crioscópico, de você congelar o quê? De você gelar refrigerantes mais rapidamente, né? Dá uma olhada nesse texto aí, procura no livro, procura na internet, né? Esses congelamentos aí. Então aqui vejam, eu tenho aqui, então, um exercício aqui, o primeiro exercício da FUVEST, né? Certo? Um exercício da FUVEST, tá? Que ele pergunta o que para vocês? Nesse exercício da FUVEST, ele pergunta, tá? O seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui a folha, tá? Então, ele pergunta o seguinte para vocês aí, ó. Tá? Ele pergunta o seguinte, assim, ó. Sob mesma pressão, comparando-se temperaturas o quê? De ebulição, né? Temperaturas de ebulição e temperaturas de congelamento de uma solução o quê? De uma solução aquosa, né? De uma solução aquosa de quem? De açúcar em relação à água pura. Então vejam, a primeira fase da FUVEST, o quê? Ele está o quê? Conceituando, ele quer que você utilize o conceito de crioscopia e bilioscopia. Então a adição de um soluto não volátil como o açúcar, tá? Certo? Numa solução o quê? Numa solução aquosa, vai diminuir quem? Vai diminuir a temperatura de quem? De congelamento da água pura e vai aumentar o quem? A temperatura de ebulição. A ebullioscopia é uma das aulas que eu já coloquei no meu canal para você, tá? Então nós vamos marcar aqui, alternativa C é a resposta. Então você vai ter maior temperatura de quem? De ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução. Veja que a primeira fase da FUVEST cobra, como o Enem também vai cobrar de vocês, esses conceitos, o quê? Esses conceitos nas provas. Então é muito importante vocês guardarem esses conceitos. Vejam que essa é a ideia de você detonar o exercício sedimentando esses conceitos, né? Claro, você é meu aluno pole position. Vejam que nessa questão da Federal de quem? De Pernambuco, ele cobra a mesma coisa, só que ele dá um exemplo mais legal, ó. Ele fala da adição de quem? De aditivos na água dos radiadores, não é? Para evitar o quê? Para evitar o superaquecimento da mesma e também seu congelamento. Veja que a pergunta é a mesma, só que aqui o exemplo é dado o quê? Em relação a quem? Em relação à água dos radiadores dos carros, né? Então eu pergunto para vocês, né? Qual que seria a alternativa que melhor o que responde, né? Que melhor responde, porque quando se compara em relação à água pura, adição desses aditivos em relação a quem? A água, né? A água pura, né? Adição em relação a nossa água pura, né? Em relação à água pura. Então o que vai acontecer? Você já sabe, porque você respondeu comigo a primeira questão. Vai diminuir quem? A temperatura de congelamento e vai aumentar a temperatura de quem? De ebulição. Ora, claro que se você também adicionar o soluto, você vai mexer na pressão de quem? De vapor. Você vai diminuir a pressão de vapor. Portanto, o aditivo, ele vai aumentar o ponto de ebulição, vai diminuir quem? A temperatura de congelamento e vai diminuir a pressão de vapor. A alternativa aqui, alternativa D de dado, tá? Resposta feita. Então o aditivo vai diminuir a pressão de vapor da solução, formando com quem? Em relação a quem? Em relação à água pura, né? Em relação à água pura, tá vendo? Ó? Em relação à água pura, certo? Agora, o ponto de ebulição vai o quê? Vai aumentar e vai diminuir o ponto de fusão, né? O ponto de congelamento vai diminuir o ponto de fusão. Então vejam, vejam que eu mostrei para vocês dois exercícios cobrando quem? Os conceitos de crioscopia e bilioscopia, né? Tá certo? Aqui no caso da Federal de Pernambuco, tá? E está cobrando também a pressão de vapor, a tonoscopia, tá? Certo? A diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil, tá certo? Então vejam que lindo quando vocês entendem o conceito, né? Então vocês vão direto nas alternativas que mostram quem? O aumento da temperatura de ebulição e diminuição de quem? Da temperatura de congelamento, né? Congelamento, temperatura de fusão. Legal? Bom, aqui uma questão da Federal de Minas Gerais, ele perguntando sobre os picolés de limão, né? Ele quer fazer gelo, né? Fazer gelo e picolés de limão.
E ele quer saber o seguinte, qual que vai ser, né? Qual que vai ser a alternativa aonde vai congelar primeiro? Qual a forma que vai congelar primeiro? Tá? Aqui contém 500 ml do quê? Então, como você, né, já aprendeu comigo, já está sabendo o que desse conceito, tá? Vejam, aqui vocês têm uma solução com água e 50 ml de limão. Aqui tem 100 ml de limão, então o número de partículas dispersas é maior. Aqui tem 50 ml de suco mais 50 gramas de quem? De açúcar. Né? Mais 50 gramas de quem? De açúcar. Então tem mais soluto dissolvido. Aqui tem 100 e 50, então o número de partículas dispersas vai ser maior. Então o que você percebeu? Em relação à água pura, você vai aumentando quem? O número de partículas dispersas, de cima para baixo. Então vai ter o quê? Uma diminuição da temperatura de quem? De congelamento de cima para baixo. Então a água pura vai congelar primeiro, depois congela quem? Aqui tem 50 ml de suco, depois 100 com quem? De suco, que tem maior do que? Maior concentração de partículas dispersas, né? Você tem uma quantidade maior de suco. Aí você tem 50 de suco mais 50 de açúcar, 100 ml de suco e 50 de açúcar. Então você tem de cima para baixo, né? A diminuição da temperatura de quem? De congelamento, porque está ficando mais o quê? Mais concentrado, tá? Então quem vai congelar primeiro é a água pura, sem dúvida nenhuma, tá? Então a água pura congela primeiro e as soluções vão congelando o quê? Em temperaturas menores, à medida que você vai adicionando quem? Uma quantidade maior de soluto o quê? Não volátil. Legal, moçada? Legal, né? Lindão, né? Isso é lindão. Então, quando você entende o conceito. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais o conceito. Vejam, vamos aqui aprofundar mais o conceito. Qual o ponto de solidificação de uma solução que apresenta concentração igual a 3 mols por quilo de sulfato de alumínio, tá? Sal com 80% do que? De ionização, 50% de ionização, tá certo ou não? Tá? 80% de ionização. Ele dá aí a constante crioscópica para vocês, tá? E dá a constante crioscópica. Então vejam, o que você faz num exercício que tem esse tipo de enunciado? Como é um soluto que iônico, eu preciso calcular quem? O número de partículas o quê? Dispersas. Se você lembrar, né, você pode fazer de duas maneiras. Uma maneira, né, é a maneira o quê? Mais didática, é calcular o número de quem? De partículas o quê? Dispersas, tá? De partículas dispersas, legal? No sulfato de alumínio, como eu já comentei, né, no comecinho da aula, lá eu considerei que ele estava o quê? 100% o quê? Dissociado, né? Aqui 80% dissociado, tá bom? Então vejam, se no início você colocou quanto? 3 mols por quilo no início, eu vou levar em consideração que no início eu não tenho o quê? Não tenho ainda quem? Íons. Quanto vai dissociar? Quanto vai dissociar, moçada? 80%. Então vai dissociar 80% de quanto? De 3. Né? Que vai dar quanto? 2,4. Então vai dissociar 2,4 mols de quem? De sulfato de alumínio. Como a proporção é de quanto? De 1 mol para quanto? Para 2 para quanto? Para 3, né? A nossa proporção molar é de 1 para quanto? Para 2 para 3. A relação é sempre molar, né? Os coeficientes são sempre o quê? Estabelecidos em mols, tá? Por isso que é mol moleza, né? Então aqui 2,4, né? 2,4, vou para quanto? Para 4,8 mols de alumínio, tá? E 7, quanto? 7,2 mols de sulfato. Proporção de quanto? De 1 para quanto? Para 2 para 3. Portanto, no final, quanto eu vou ter de partículas dispersas? Quanto eu vou ter de partículas dispersas? Tá? Eu vou ter 0,6 que sobraram, né? Porque tinha 3. Dissociou 2,4, sobram 0,6 mol de partículas dispersas, que não dissociaram. 4,8 em relação ao alumínio e 7,2 em relação a quem? Ao sulfato. Legal? Então, se você somar tudo, se você somar as 3, tá? Você vai ter aí um total de quanto? Ó, faz a continha. 4,8 mais 7,2, 12 mais 12 mais 0,6, 12,6 mols de partículas o quê? Dispersas, tá? Esse é o número total de partículas o quê? Dispersas, tá? Legal? Então, essa é a ideia do quê? Do número de partículas o quê? Do número de partículas dispersas. Legal?
Muito bem. Como a nossa constante é de quanto? 1,86, né? 1,86 graus o quê? Graus Celsius para cada o quê? Para cada o quê? Para cada mol, né? Para cada mol por quilo, né? Mol, quilo por mol a menos 1, certo? Tá? Então vocês vão ter aí o quê? 1,86, né? Para cada o quê? Para cada 1 mol, né? Para cada 1 mol, por mol, né? Por mol, certo? Portanto, você vai ter o quê? Em 12, quanto? 6 mols, tá? 6 mols, você vai ter X. Esse X vai te dar aí uma variação de 23,436. 436 é a variação, certo? Então, o ponto de quem? O ponto de congelamento, né? A temperatura de congelamento vai ser de menos quanto? 23 graus Celsius, 23,43 graus Celsius, certo? Então, essa é a ideia do quê? Essa é a ideia, tá? Então, é só usando quem? Usando a constante, tá vendo? Calcula o número de mols, o quê? Número de partículas dispersas em relação à constante. Uma questão do ímã, uma questão do ímã, ele fala assim, ó, adicionou-se 0, quanto? 0,0994 gramas de quem? De um polímero, tá? De forma geral, C2H4 N vezes, tá? N vezes. Em 5 gramas de quem? De benzeno, tá? Em 5 gramas de benzeno. Legal? Muito bem. Bem, bom. Tem ponto de congelamento de 0 quanto? 51 graus Celsius. Então ele falou que a adição dessa quantidade de quem? De polímero em 5 gramas de quem? De benzeno vai te dar quanto? Essa variação. Legal? Tá bom? Mais baixo que de solvente puro. Ele quer saber quanto vale o N. Então, para isso, você precisa saber o quê? Qual é a massa molar do polímero, né? Então, vamos lá. Usando a constante, né? Veja que esse termo aqui, eu quis colocar aqui para vocês, porque a ideia como na água lá em cima, né? Como a constante crioscópica da água, certo? Quanto vale a constante crioscópica da água? Que eu falei para vocês, 1,86 graus Celsius, né? Graus Celsius, tá? Quilo mol a menos 1, tá? Beleza? Essa é a constante de quem? Da água. Então vejam, aqui se usava esse termo molar. Então molar era um termo que a gente usava para mols por quilo, que hoje a gente usa só mols por quilo, tá? Então eu quis deixar de propósito aqui para vocês, se aparecer em algum texto aí, essas unidades molar, né, é mol por quilo, tá? Então é a mesma ideia do que? Da constante da água, mol por quilo, os caras chamam de molar. Legal? Muito bem. Então vejam, o que eu tenho que sacar? Eu tenho que sacar o seguinte, qual é a variação, qual é a constante crioscópica aqui do benzeno? Então a constante é 5, quanto? 10 graus para cada o quê? Para cada 1 mol, certo? Por mol, certo? Molar é que nem da água, por mol, certo? Por mol, beleza? Tá? Por mol, tá? Você vê que essa é a ideia da bagaça, né? A bagaça, esse bagaça. Muito bem. E aí eu tenho quanto? A variação baixou de quanto? 0 quanto? 51 graus. Então 0, quanto? 51 graus, né? Vai te dar o quê? X mols. Então você vai ter aqui uma adição de 0,1 mol de quem? De soluto para ter essa variação. 0,1 mol de soluto, tá? Só que a minha unidade é por quilo de solvente, né? Por quilo de solvente, tá? Por quilo de solvente, tá? Por quilo de solvente. Então, aqui, vocês veem que em relação à água é a mesma coisa. Mol por quilo de solvente, mol por quilo de solvente, né? Eu até arrumei aqui porque estava meio, saiu meio, né? Por mol de quem? De solvente, tá? Então, quilo por mol de solvente. Então, aqui você tem 0,1 por quilo, né? Por quilo. Como você tem a adição de quanto? Só de 5 gramas de benzeno, né? Ele usou 5 gramas de benzeno. Então, vejam, 5 gramas de benzeno, tá? 5 vezes 10 a quanto? 5 vezes 10 a menos 3 do quilo, divide por 1000, vai te dar Y mols, tá? Certo? Esse Y mols, então, vai dar aí 5 vezes quanto? 5 vezes 10 a menos 4 mols, tá? Em 5 gramas. Então, esta é a quantidade de quem? Essa é a quantidade de matéria em mols, que você vai ter o quê? Em 5 gramas de benzeno para variar quanto? 0,51, tá? 0,51, tá? Essa é a ideia. Então, 0, quanto?
0, quanto? 0,994 gramas, que é a quantidade de quem? Do polímero que foi o quê? Adicionado, está correspondendo a quanto? Está correspondendo a 5 vezes quanto? 5 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza? Beleza? Como eu quero a massa molar é a massa contida onde? Em 1 mol de partículas, portanto aqui você vai ter meu irmão, minha massa molar. E essa massa molar vai dar 1.988 gramas. Certo? Como a massa, a fórmula é C quanto? C2H4N vezes, a massa molar disso é 1.988 gramas. O carbono tem massa molar de quanto? De 12, isso é dado no exercício, tá? Exercício do IME, provavelmente ele deu aonde? Na prova, mas é obrigado vir quem? As massas o quê? As massas molares, né? Se bem que você já sabe até de cor, né? Carbono 12 gramas mol, hidrogênio 1 grama mol. Essas massas molares são fornecidas sempre na prova. Portanto, 12 vezes 2, 24. 24 mais 4, né? 24 mais 4 vai dar 28. 28N é igual a 1.988, né? Gramas. Beleza? Portanto, o N vai dar quanto? 71. O N vai dar 71. Certo? O N vai dar 71. Então, ele quer que você determine o valor de N. Então, N é igual a 71. Beleza? Tá? Então, vejam que lindo. Vejam que a ideia é vocês o quê? A ideia é vocês calcularem quem? Calcularem as variações, né? A diferença do ponto de quem? O abaixamento do que? Da temperatura, né? Em relação ao solvente puro, usando quem? A constante crioscópica, tá? Então, molar é a mesma coisa que mol por quilo, tá? Mol por quilo. Então, guardem isso. Então, vejam como é que eu resolvi o exercício. Primeiro, calculei a quantidade para fazer esse abaixamento. Joguei para 5 gramas de benzeno. Calculei a quantidade de mols, né? Quantidade de matéria em mols, tá? E aí, eu fiz a relação com a massa que ele adicionou para o mol 1988. Portanto, 28 é a fórmula mínima dele, aqui é a massa da fórmula mínima, tá? E aí vai te dar 71 UN. Beleza? Valeu, moçada? É isso aí. Estudem, né? Para você ser aluno diferenciado, tá? Vai lá, dá um like no meu canal. Fiquem com Deus. Até a próxima.